O senhor quer voltar a ser governador em 2027? Olha, Eduardo, eu acho que quem nasceu em São Paulo, vive São Paulo como eu vivi, é um sonho ser governador, né? Eu tive a oportunidade de governar o estado no ano de 2022, fui candidato à reeleição, não passei para o segundo turno e apoiei o governador Tarcísio de Freitas, assim, logo no segundo turno. E o Tarcísio hoje representa muito daquilo que eu sempre defendi na minha vida pública, né? Eu comecei muito jovem, aí a biografia que vocês prepararam conta um pouco isso. Com 24 anos de idade, eu era deputado estadual, já aqui em São Paulo. Sempre pelo PFL, né? Antigo PFL, depois DEM, hoje União Brasil, até o cargo de governador, quando me filiei ao PSDB para poder disputar a eleição. Então, eu fui forjado na política de São Paulo, contribuí com o meu estado nos mais diversos cargos públicos que eu ocupei, com mandato, como secretário, né, até o ápice de ser governador. Então, governar São Paulo é uma honra para todos e hoje me sinto representado no governo do Tarcísio, afinal de contas, ele dá continuidade aos projetos de infraestrutura na área social que trouxeram São Paulo até aqui, né, o estado mais desenvolvido do Brasil, o estado que mais entrega política pública no Brasil, o estado que é mais inovador, né? A gente observa que São Paulo teve acertos lá atrás, né, décadas passadas, quando criou a FAPESP, apostou no investimento à ciência e tecnologia, criou e apoiou as suas universidades, né? O conhecimento em São Paulo sempre foi muito valorizado. Então, ser governador de São Paulo é um sonho. Eu tive a oportunidade de governar um período São Paulo e sempre vou estar à disposição do Estado. Suponhamos que Tarcísio de Freitas não esteja no páreo. O senhor disse que apoia muito o governo dele. O senhor entraria? Olha, Eduardo, é difícil fazer essa resposta. É um sonho, mas é um objetivo, além de um sonho? Eu diria que voltar? Qualquer objetivo hoje na política, ele tem que ser coletivo, né? Nós estamos aí há 1 ano e meio das eleições nacionais. Eu estou muito preocupado com o que anda acontecendo com o Brasil, né? Não adianta a gente em São Paulo ir bem com o governador Tarcísio se o Brasil não vai bem com o presidente Lula. Então, o meu grande objetivo o ano que vem é estar num projeto que derrote o atual governo federal, que troque o Lula na presidente da República. Então, qualquer projeto que tiver alinhado a essa necessidade ou a vontade de trocar o Lula, eu vou estar alinhado. Seja como candidato, seja como colaborador. Mano. Governador, eu queria entender qual a leitura do senhor a respeito do processo político que vive o PSDB. Porque quando a gente, primeiro com a saída da governadora Raquel Lira, a saída do governador Eduardo Leite, muita gente diz que o futuro do PSDB saiu do partido, o partido está morrendo. E o senhor deixou o partido antes deles. E muita gente atribui a derrocada do PSDB à derrota em São Paulo. O que aconteceu com o senhor depois de vitórias e governos sucessivos do PSDB ao longo de décadas. Como o senhor avalia esse processo? O senhor sente de alguma forma responsável pela derrocada do PSDB ao ter perdido a campanha para a reeleição ao governo de São Paulo? Enfim, qual que é a leitura que o senhor faz sobre esse cenário político? Mano, o PSDB se desconectou da sociedade ao longo do tempo, né? Eu lembro ainda no início da minha gestão pública, da minha carreira, quando comecei a trabalhar com Mário Covas, depois quando me elegi deputado pelo PFL, né? E eu participei ativamente daquela campanha de 1994, ainda como membro da Juventude Liberal em São Paulo, da eleição do Fernando Henrique Cardoso para presidente e do Mário Covas para governador. E se a gente observar naquele momento, né, o mandato principalmente do presidente Fernando Henrique foi um mandato muito inovador, né? Grandes reformas no Brasil, o fim dos monopólios, a própria criação da lei de responsabilidade fiscal que mudou as finanças públicas do Brasil inteiro, né? Hoje você tem algum controle de contas públicas em estados e municípios por conta da lei de responsabilidade fiscal. Aliás, fez 25 anos nesse último mês passado. Então, o Fernando Henrique fez um mandato de muitas reformas, né, de muitas mudanças e de muita conexão com o que o Brasil queria naquele momento, assim como o Covas em São Paulo. A partir dali, o Fernando Henrique se reelegeu, o Covas se reelegeu. Depois, em 2002, graças a sucessivas crises internacionais, né, crise da Rússia, crise da China, o governo Fernando Henrique não terminou bem naquele momento e o Lula foi vitorioso na eleição nacional, mas o projeto mais da centro-direita sobreviveu em São Paulo durante muito tempo, né, com o próprio Covas, com o Alckmin, com o Serra, né, com o João Dória e terminando comigo. Então, eu diria que nesses longos anos de período de governo de São Paulo, o PSDB representou muito do que São Paulo queria, mas chegou um dado momento que essa
conexão se perdeu. Tivemos a eleição de 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro e tudo mudou na política brasileira, né? A polarização passou a existir no Brasil. Ela existia disfarçadamente entre PT e PSDB, depois entre Bolsonaro e PSDB, e eu diria que o PSDB sempre com muita timidez ou constrangimento ou vergonha de assumir que era um partido que atuava mais na centro-direita, né? Sempre tinha os intelectuais, não somos centro-direita, então talvez esse constrangimento do PSDB de assumir a sua posição foi com que desconectou da sociedade, porque se você analisar, Mando, as bandeiras e as políticas públicas que hoje o próprio governador Tarcísio toca em São Paulo são as mesmas, né? É um estado mais enxuto, um estado liberal, um estado prestador de bons serviços, um estado que procura cuidar do seu controle fiscal, gasta menos do que arrecada. Então, a receita é a certa aqui em São Paulo e que o governador Tarcísio dá sequência. Mas o PSDB se perdeu ao longo do tempo. Eu mesmo tive uma filiação na época proposta pelo ex-governador Dória, pelo ex-prefeito Bruno Covas. Eu entendi que naquele momento eu precisava sair do meu partido, que sempre foi o PFL e o DEM, para ir para o PSDB, para representar aquilo que o PSDB defendia em São Paulo. Acabamos não sendo bem-sucedido na eleição, mas fico feliz que as bandeiras estão aí.